Bom, irmão, nós temos falado muito sobre o livro de Mateus, né? Nós demos uma paradinha, falamos sobre uns aos outros. E eu quero voltar a Mateus capítulo 7. Eu estou pulando Mateus capítulo 6. Por quê? Mateus capítulo 6 tem muitos ensinamentos importantes, controversos e rápidos, né? Tocar nesses assuntos agora iria demandar muito tempo e talvez não atingiria. Um desses assuntos que Mateus 6 trata, por exemplo, é o divórcio, que é super complicado. Mas a gente tem orado, e eu peço que orações por isso. A gente vai buscar uma maneira de passar esses ensinamentos, e também não dá para sempre ser aqui no culto, na pregação. De alguma maneira a gente vai pensar, vou sentar com os conselheiros, com alguns irmãos, ideias que vocês tenham também, para que a gente possa passar esses ensinamentos para quem quer aprender. Talvez a gente pode pensar numa escola bíblica, eu não sei, não estou falando que vai, mas de alguma maneira a gente quer que esses ensinamentos cheguem, talvez até das igrejas em casa, a gente pode começar um treinamento, mas é importante que nós tenhamos e saibamos o que Deus fala sobre diversos assuntos que são polêmicos e são atuais e que vão nos alcançar. Não pense você, por estar na igreja, que nenhuma dessas coisas podem acontecer. Podem sim, vamos estar preparados. E também, se nós vamos evangelizar esse mundo, se estamos compartilhando a palavra de Deus, nós vamos encontrar diversas situações como essas. E nós precisamos estar preparados para ajudar essas pessoas. Muito bom. Mas vamos lá para Mateus capítulo 7. Hoje eu quero falar de duas coisas: o julgamento e a porta estreita. Muito bom. Em Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 5, fala sobre o julgamento ao próximo. Diz o seguinte: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A questão de julgamento é um desafio, não? Jesus fala: não julga. E se você julgar, a mesma medida que você usa com essa pessoa será usada com você. Uma vez eu vi, eu não sei se onde eu recebi. Hoje a gente recebe tanta informação, né? Não sei se foi no Facebook, foi no WhatsApp, foi na televisão, não sei mais. Mas eu achei que era uma coisa interessante. Colocaram várias pessoas conversando com as luzes apagadas. E falavam: que música que você gosta? As pessoas iam falando. Aí depois eu esperei, perguntava várias coisas, depois se ligava a luz. Aí, por exemplo, falava assim: quem você acha que falou que gosta de rock? Aí tinha um cara tatuado, todo mundo, esse cara. Aí eles foram falando, né? Mas quando foi revelado qual eram os gostos, era completamente diferente. O tatuado gostava de música mais calma, o outro que era nerd gostava de rock. Era totalmente diferente. E aí eles compartilharam: olha como a gente julga pela aparência, né? Talvez hoje você já julgou alguém. Talvez você está me julgando. Mas quem é esse cara? Que escreve? Talvez você julgou a roupa de alguém. Talvez no caminho você teve algum pensamento de julgamento. Como nós somos treinados a julgar uns aos outros? Toda hora. Você julga o governo, você julga o seu chefe, você julga as outras pessoas. E o que Jesus está falando: olha, você tem que olhar para dentro primeiro. É verdade. Se você tem um julgamento onde você só está disparando, com a mesma força você vai receber esse julgamento. Você já pensou? O que eu falo do outro vai ser usado contra mim. Então é bom você ter bons julgamentos, para que você seja julgado muito bem. E Jesus está falando sobre a importância de você tirar aquilo que impede que você veja bem. Eu pensei sobre 3 razões que podem nos tornar incapazes de julgar. A primeira razão, irmãos, que Jesus está falando: olha, não julguem, é porque dificilmente quando a gente vai julgar, a gente sabe de todos os fatos.
Ou a gente conhece todas as intenções dessa pessoa. Eu lembro assim, eu chego aqui com a cabeça muito concentrada em várias coisas. E às vezes eu posso passar batido por você. Bum! Você pode pensar, esse Marcos é orgulhoso, não me cumprimentou. É um julgamento. Você tem que conhecer. Eu conheci várias pessoas que falavam, nossa, estou falando, não fazendo propaganda de mim não, viu, irmão? Mas, poxa, eu achava você muito bravo, mas depois que eu conheci você, você não é tudo isso. Eu sou bonzinho, eu sou calmo, irmão. Não parece, mas eu sou. Conforme você vai conhecendo, você vai tirando os julgamentos. Agora, quando você não conhece, quando você não tem intimidade, é natural você julgar de acordo com a sua visão. E geralmente a nossa visão é distorcida, porque nós não sabemos. E às vezes pode até ser que alguém entra aqui e vai rápido, talvez está passando por um problema, tem uma dor, está preocupado com alguma coisa, e em vez de você ter misericórdia, que orgulhoso, de repente está preocupado com uma doença, está preocupado com algo que aconteceu na família, com algum problema pessoal, e a nossa tendência é julgar de acordo com da maneira como nós sentimos a situação. Jesus falou, não faça isso. A sua perspectiva não é a única. A outra maneira que a gente não deve julgar, porque a gente não deve julgar, é porque nós não conseguimos, não está em nós, a natureza humana, ser totalmente imparcial. Exemplo, mãe que o filho briga na escola. Vai lá e reúne aquelas mães para resolver. Não adianta, a mãe sempre vai puxar a sardinha para o filho dela. Ah, mas eu sei que meu filho é levado, mas ele estava quietinho dessa vez. Não, nós tendemos a sermos parciais. Mesmo na igreja, se alguém veio falar uma coisa com você, se você gosta daquela pessoa, a tendência é você ficar do lado dela. Porque talvez ela pense como você, ela é mais ou menos parecida, e você tende a ser parcial. Não faça isso. Ele está falando, né, que não julgue. E é uma coisa que nos atrapalha. Mas eu acho que Jesus, ele dá a principal razão para a gente não julgar. E sabe qual é? Ninguém é suficientemente bom para poder julgar o outro. Verdade. Ninguém aqui pode falar, eu não tenho pecado, por isso eu posso jogar a primeira pedra. Não existe uma só pessoa. Aliás, a única santa nessa igreja é a santa esposa de Leonídio. O nome dela é Santa. É a única santa aqui. Estou brincando. Na verdade, a palavra santo significa separada. Nós somos santos graças a Jesus, não por nossos méritos. É verdade. Ninguém aqui está numa posição mais elevada que o outro, capaz de dar julgamentos de maneira justa. É verdade. Deus falou, não faça isso. Se você está julgando, para, porque a Bíblia condena. Jesus ainda te chama de hipócrita. Deus te chama de cego, você não está enxergando uma tora que tem no seu olho. Então é muito sério, né? É uma briga. Humanamente, irmão, nós estamos inaptos e desautorizados para julgar qualquer pessoa. Nós não temos essa autorização nem de Deus. Calma aí, eu sei que você deve ter pensado, mas aquela escritura. Calma. Salmo 96, 13, se vocês quiserem pode, ou só anotar, fala assim, cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos com a sua fidelidade. Então não se preocupe, Deus vai vir julgar o mundo. Ele vem, o julgamento vai acontecer, para qualquer um, para todos nós. Deus afirma, Ele vem julgar a terra. Em João 12, 47 a 50, você pode anotar também, mas lá Jesus fala que alguém iria julgar. Ele fala assim, eu vim para salvar o mundo, mas alguém julga. Ele fala, as palavras que meu Pai mandou que eu proferisse, elas vão julgar você no último dia. As palavras de Deus, as Sagradas Escrituras. Então não cabe a nós um julgamento. Ninguém aqui está com tanta autoridade assim para julgar um ao outro. Agora eu te pergunto, vamos lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo de 1 a 3. 1 Coríntios capítulo 6, de 1 a 3.
Todo mundo lá? Vamos lá. Os atleticanos não gostam nem de escutar esse nome, né? Coríntios. Calma, calma. 1 Coríntios 6, de 1 a 3. Fala assim: se alguns de vocês têm queixa contra o outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Ai, ai, ai. O que aconteceu? Paulo e Jesus tiveram uma briga aí. Como que ele escreve uma coisa dessa? Por isso que é importante nós conhecermos o contexto, né? Pensar, será que a Bíblia ela se contradiz? E Paulo era um homem que ele errou muito no julgamento dele no começo, né? Ele era aquele judeu radical, correu atrás da igreja, quis eliminar, porque no julgamento dele, qualquer um que não seguisse a lei, devia ser destruído, aniquilado, até que ele tem um encontro com Jesus, e ele se transforma num cristão, e começa a defender a fé cristã. E aqui Paulo fala, olha, você, cristão, vai julgar o mundo. Mas Jesus falou, não julgue, Deus julgará o mundo. Irmãos, olha, qualquer que seja esse julgamento que Paulo está falando, ele não fala da nossa autoridade, do nosso pensamento, ou de um julgamento segundo o que eu penso, o que você pensa. Para te ajudar, quando você está diante de um juiz, você já não viu o caso assim que a pessoa atropela, mata, mas o juiz solta? Aí você fica indignado. Como que isso aconteceu? Mas se você seguir a lei, é isso que ele tem que fazer. A lei brasileira, né? Ó, ele é réu primário, tem residência fixa, tem que soltar. Ele vai responder em liberdade e depois a decisão virá. Mas será que se o juiz pudesse por ele, assim, ó, manda enforcar esse cara, dá um tiro nele agora. Vai lá, acaba com ele. Não pode, porque tem uma lei. O juiz só é um representante. Irmão, sem dúvida, nós seremos representantes de Deus em muitos julgamentos. Que tipo de julgamento? Quem é a lei? Quem é aquele que julga? Somos nós ou Deus? Para ficar claro para você, já que nós estamos dando Mateus, vai em Mateus 12, versículo 41 a 42, para você entender. Mateus capítulo 12, versículo 41 a 42. É um pouco complicado entender isso, mas concentre que você consegue. Vamos lá. Olha o que fala. Mateus 12, 41 a 42. Jesus: os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior que Salomão. Que julgamento que esse povo está fazendo? Os homens e mulheres de Nínive estão julgando as pessoas por eles mesmos? A conduta deles. Deus vai usar a nossa conduta como cristãos para falar para esse mundo, olha, tinha que ter arrependimento. A conduta piedosa de um cristão vai ser usada como exemplo. Nós não condenamos ninguém, mas Jesus fala, olha, dava para praticar e viver segundo a minha palavra. Aqui estão os exemplos. E Nínive é levantada para condenar. Quem mais condenou o mundo com seu exemplo? Lembra? Quem mais famoso? Noé. Noé condenou o mundo pelo exemplo dele. A Bíblia fala isso. Noé foi lá e, não, eu condeno vocês. Não, o exemplo que ele foi. No mundo imperfeito, ele conseguiu ter uma obediência a Deus. Claro que ele pecou, mas ele sempre estava lá com o coração moldável, se arrependendo e agradando a Deus. Num mundo onde ninguém queria agradar a Deus, ele
Noé, por seu exemplo, condenou toda uma geração. E até os anjos, porque os anjos se rebelaram em um ambiente perfeito. E Noé não se rebelou num ambiente imperfeito. É o exemplo, olha o exemplo. Irmãos, é muito importante a maneira como nós vivemos. Deus vai apresentar pecadores que se arrependeram como exemplo para aqueles que não se arrependeram. E isso é uma espécie de julgamento. Mas voltando ao tema de não julgar, vamos lá em 1 Tessalonicenses 5, de 6 a 11. Primeira Tessalonicenses 5, de 6 a 11. Fala assim: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. E aí entra uma nova palavra, de exortar um ao outro. Paulo está falando aos de Tessalônicas, para acordar, acordem. Não durma como o mundo está dormindo. Olha, fortaleça sua fé. Não se embriaguem como os do mundo que estão se embriagando. Vista a couraça da sua fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque esse mundo está dormindo para essas coisas. As pessoas não estão pensando. E isso pode chegar para aquele que quer ser um cristão. Talvez você hoje esteja dormindo para essas coisas. Talvez a sua fé está abalada. Talvez a sua esperança, ela saiu do lugar da salvação e tem ido para outras coisas. E Paulo fala, por isso nós precisamos de exortar uns aos outros. Edificar uns aos outros. E ele não fala no sentido, vamos lá e vamos arrebentar. Quem quer, quem não quer, tchau. O que ele está falando? A motivação da exortação é para salvar um ao outro. É para restaurar a nossa fé. É para despertar. Será que exortar é diferente de julgar? O que vocês acham? Claro que é. Mas também quando você exorta, você está fazendo julgamento. O problema é o que você está julgando. Quais são as motivações? Como que você está julgando? Exortar um ao outro faz parte da edificação e não da destruição do corpo de Cristo. Você vai achar vários ensinamentos sobre um exortando o outro. E aí Jesus lá em Mateus 18, já que nós estamos estudando Mateus, vamos para lá. Mateus 18, versículo 15 a 17. Olha o que ele fala. Muito conhecido de nós. Mateus 18, 15 a 17. Se o seu irmão pecar contra você, vá aí a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate como pagão ou publicano. Olha que forte isso. Mas Jesus deixou as direções para a igreja. Ele sabia que haveria situações,
Mas qual é o coração na correção, nessa exortação? É perder as pessoas? É só mostrar o erro e falar, olha, se você não presta, sempre foi com ganhar. Ele até fala, olha, você ganhou o seu irmão. Em uma parte da carta de Pedro ele fala, olha, quando você ajuda alguém a sair daquela vida de pecado, você faz que muitos pecados sejam esquecidos. Você participa da obra de Deus para salvar essa pessoa. Precisamos exaltar uns aos outros. Um de nós usamos a desculpa, eu não vou julgar ninguém. Jesus vai para não julgar, você vê, faz, finge que não viu. Porque você não quer julgar. Não é isso que a Bíblia está falando. Quando nós temos julgamento, ele vem mais da falta de união. Porque quando você está longe do outro, é fácil você soltar julgamento. Mas quando você está perto, o que fala em Gálatas? Eu vou ler de novo depois para vocês. Que nós temos que carregar os fardos uns dos outros. E nós precisamos ajudar. Aí você vem em Tessalônica e fala, tem que exortar mesmo. E aqui a gente fala, nós precisamos entrar quando alguém pega contra você. E eu duvido que alguém nunca pecou contra você. E você nunca pecou contra alguém nessa igreja. Será que nós estamos aprendendo a dar esses passos para ter um corpo saudável? Uma igreja saudável? Como exercer essa correção sem entrar para o lado do julgamento? Eu sinto que algumas pessoas até olham essa escritura e querem ajudar, mas tomam um passo errado. O primeiro passo que alguns erram é falar com outros antes de falar com essa pessoa. Você tem uma coisa para resolver e você vai falar com o outro, geralmente alguém que vai concordar com você, para você sentir mais forte. E aí o negócio vai virando uma fofoca. Será que Jesus falou isso? Façam fofoca. Fala tão mal dessa pessoa que ela vai embora da igreja. É isso? Não é. Falem mal, falem pelas costas. Deus falou, resolve com o seu irmão. Irmão, nós precisamos ter a espiritualidade para resolver assunto entre nós. Até entre nossos casamentos, vocês são casados. Entre a nossa família. Precisamos ter espiritualidade, pagar o preço para resolver os assuntos. E não ficar falando mal um do outro. Esse é o erro. O outro erro é você ignorar o assunto e fingir que não viu nada. Vistas grossas. Não vê nada, então não vou julgar nada. E você começa a ver uma vida superficial, porque você não vai entrar na vida de ninguém. Você vê que está errado. Ah, nossa, olha, eu posso enumerar as reclamações que eu digo, tem esse assunto, tem isso aqui. Vai lá e fala. Às vezes nós queremos que a liderança, que a pregação resolva as coisas. E a Bíblia está falando seriamente, vai e resolve. Não adianta fazer vistas grossas, porque isso é falta de amor. Não é falta de julgamento, é falta de amor. Você está vendo que o irmão está pisando na bola, que ele precisa de ajuda e você é capacitado para fazer, mas você lava as mãos. Como Pilatos viu, Jesus é inocente, a mulher dele avisou, tinha autoridade para mudar a situação. É claro que Deus já tinha planejado que isso ia acontecer. Ainda que Pilatos libertasse Jesus, ia ter a revolta, ia crucificar, a coisa ia acontecer, porque era a vontade de Deus. Mas ele, não, eu vou lavar a mão, não é minha culpa. Caim, quando foi chamado, Deus falou, cadê o seu irmão? Eu sou responsável pelo meu irmão? Cada um com a sua vida. E se esse espírito, se ele ficar na igreja, nós deixamos de ser irmãos. Quando você tem problema na sua casa, o que você faz? Você resolve. Se você quer ter uma família sólida, você precisa resolver. Falar é doloroso, é chato, mas você precisa resolver. Isso não é julgar, é resolver. Não faça vistas grossas. Não pensa que se tem alguém em pecado, com uma vida dupla, ou que seja, o que você vê, o que você pensa. Não pense que sou eu que tenho que fazer, ou você é o detetive, para descobrir o que está fazendo e pegar no pulo do gato, o fulano ou a fulana. É você que está vendo. Não pense que é a nova geração que tem que corrigir o seu filho. É você. Olha, igreja em casa é ótimo, porque você vê um monte de coisa que precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Você está lá na igreja em casa, a flora, meu amigo, é ótimo, eu gosto.
Ou a gente para de ir na igreja em casa, ou a gente se ajuda. Imagina todo mundo se ajudando. Eu entrei numa igreja que era assim, pessoas ajudavam, e é assim ainda. Se você quer ajuda, você vai ter. Não faça vistas grossas. Outra coisa que eu errei muito nisso, e eu oro para manter a minha mente e meu coração atento, é quando você faz justiça visando somente a justiça. Você olha um pecado e você sabe, na igreja de Deus esse pecado não pode prevalecer. Aí você vai lá com a espada para cortar a cabeça. Eu já fiz estudo de cruz, fazendo o cara sentir a pessoa pior do mundo, porque seu cachorro, você fez Jesus morrer na cruz, você não presta. Tá bom. E o cara chorava. Eu, quando era cristão novo, eu achava que quando o cara chorava era o momento. Mas eu quase massacrava o cara. Aí eu passei pelos mesmos julgamentos. Então, se você é esperto, você aprende na sua vida cristã. Porque nós vamos passar pelo mesmo. Então, irmãos, se o alvo só é justiça, também está errado. Jesus fala para ganhar. Se ele não quer ou ela não quer, aí já é uma decisão de cada um. Se não quer ter um amigo, se não quer, a gente tem que falar sobre discipulado, sobre orar juntos, sobre fazer parte de uma igreja, né, uma pequena igreja. Tudo bem, a igreja fala, mas você tem que falar, você não pode deixar ver o seu irmão caindo da fé e falar, tudo bem. Fala, ensina, ama, dá seu coração, faça tudo como se fosse um filho seu. Quem é pai sabe, seu filho pode aprontar, fazer o que for, você não vai desistir. Mas chega uma hora que a pessoa tem que decidir a vida dela. Depois de feito tudo isso, ok, segue sua vida. Mas a gente não pode, eu não vou julgar ninguém, cada um. Sabe aquele convívio superficial, que você sabe que você pode até aqui, você tem medo de ir. Porque quando você entra para ajudar, você tem que se comprometer com essa pessoa. Tem que gastar tempo, tem que orar com ela, tem que ouvi-la, tem que cuidar do seu coração para não pecar, tem que falar coisas sérias. Mas Jesus falou, precisa ser feito. Em Tiago 2,13 fala assim, que a misericórdia ela triunfa sobre o juízo. Imagina se a cruz, irmãos, fosse só para o juízo. Deus falava assim, eu vou acabar com o meu filho numa cruz, porque isso é justo, porque assim eu consigo fazer justiça. Alguém vai pagar e vai ser Jesus. Imagina a gente estudando a Bíblia com as pessoas falando, olha, Jesus pagou e você é um cachorro, e você precisa se arrepender, você vai chorar para Deus, e você vai entrar por culpa e não por gratidão. A cruz ela tem justiça, mas ela tem amor. Ela não foi para perder, ela foi para ganhar. Ela não foi para condenar, ela foi para salvar. Alguns vão ser condenados. A Bíblia fala, olha, a cruz para alguns é loucura, mas não é para quem está sendo salvo. Não é loucura. Tem muito sentido. Agora, será que nós vamos esquecer de ter amor profundo um pelo outro, ao ponto de entrar no coração? Ao ponto de se comprometer, de fortalecer a fé um do outro? Você é assim, você tem buscado isso. Gálatas 6, de 1 a 2, eu já li, mas fala assim, se quiser anotar, tudo bem. Fala, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para cada um, para que também não seja tentado. Leve os fardos pesados uns dos outros e cumpra a lei de Cristo. Essa escritura ele fala, vocês que são espirituais. A Bíblia não está falando sobre uma camada da igreja que quase levita. Aquele é espiritual. Ele é. Aquela tem uma fé. Vocês todos. Irmãos, qual é a sua maior inspiração? O que é que te motiva a ser um cristão? O que continua motivando você a lutar contra o pecado? É a igreja? É o pastor? É o louvor? São as amizades? A verdadeira, a mais pura motivação tem que vir do quê? Da sua intimidade com Deus. Porque tem hora na sua vida que não tem louvor, que não tem pastor, que não tem igreja, que não tem... É você e Deus.
você só não vai fazer por temor e amor a Deus. Ninguém está vendo, ninguém vai falar nada. Deus sim. E você não faz porque eu só quero andar com Deus, não é isso? Ser como um homem de fé, anda como Deus nesse mundo e você vai ver encrenca que você está arrumando. Porque esse mundo não anda com Deus. Andar com Deus não é fácil. Viver como Jesus ensinou não é fácil. É o meu segundo ponto, a porta estreita. Mas não tem outro caminho. Se você quer andar com Deus. E aqui fala claramente, você que é espiritual, irmãos, quando nós vamos falar uns com os outros, a fonte não pode ser você. Não pode ser sua experiência. Não pode ser a sua percepção do que é cristianismo, do que é certo e errado. Tem que vir de Deus. Por isso que quando você não está cuidando do seu relacionamento com Deus diário, fatalmente você vai dar a sua opinião e não vai expor a opinião de Deus. Porque Deus não está te influenciando. De manhã você não está buscando, sei lá que hora, você não está buscando a inspiração de Deus, de dentro para fora. Deus te inspirando, Deus fazendo de você uma pessoa espiritual. Não é aquele, olha como ele, olha ele. Para com isso. Isso tira um peso de nós, porque não depende de nós. O impacto que um deve ter na vida do outro deve ser um impacto espiritual, e somente espiritual. Por isso que fala, exorta, canta salmos, compartilha escrituras, seja espiritual. Não fica só colocando as suas ideias humanas, porque o seu impacto vai ser temporário. Tudo que é por fora um dia vai aparecer. E ele fala, olha, vocês que são espirituais, façam isso. Essa semana eu fui estudar a Bíblia com um amigo meu, e ele queria opinião sobre muitas coisas. Eu vou falar, que alívio é saber o que você vai falar. Eu falei, olha cara, eu vou te falar o que está na Bíblia. O padrão é alto. Eu não quero te humilhar, eu não quero fazer você se sentir menos, mas eu vou falar o que está na Bíblia. Comecei a ler, eu sou isso mesmo. É isso aí, cara. Ele falou assim, amado, você precisa escutar a verdade, senão não vou mudar. Olha, não ficou com raiva de mim. Continua meu amigo, sabe o que ele falou? Vamos marcar toda semana. Porque, irmãos, eu não sou mais espiritual que ninguém, não. Mas a gente tem que compartilhar com os outros a palavra de Deus. Muito bom, amor. Se você não lê a palavra de Deus, você vai compartilhar o quê? Escriturinha lá que você viu no Face? Não adianta você compartilhar com foto bonita se aquilo não emana do seu coração. Não adianta você cantar coisas maravilhosas se não emana do seu coração. Você realmente quer andar com Deus? Você realmente quer ser um homem, uma mulher de fé? Olha como viveram as pessoas que viveram pela fé. Algumas foram cortadas ao meio. Você viu o massacre que teve lá nos Estados Unidos, o último? Mataram 13? Uma das meninas falava, o lance era o seguinte, o cara contava a arma, que religião você é? Sou cristão. Pum, morreu. Você quer viver pela fé, o caminho, o mundo é isso, é assim que trata. Olha aqui em Mateus 7,13. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 fala. Porta estreita. Meu segundo ponto, mas vai ser curtinho. 7,13, 13 a 14. Fala assim, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por esse caminho. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Jesus falou, a porta é estreita mesmo, você gosta ou não gosta. Olha, a graça está aí para nos salvar. Nós temos o perdão, nós temos o Espírito de Deus. Você nem sabe o que eu estou falando, estuda a Bíblia que você vai saber o que é isso. Muito bom. Mas a porta não deixou de ser estreita. Goste você ou não goste. Edificar um ao outro é de várias maneiras. É você cantando, é você estando aqui. Mas é também exortando uns aos outros. Mas é também lembrando qual o caminho que nós somos chamados a andar.
O caminho, irmão, para você ser um cristão, não é fácil. Falar de pureza, defender a pureza desse mundo, não é fácil. Até parece que você é bobo. Falar de honestidade nesse mundo, num governo corrupto, num país onde as pessoas naturalmente são corruptas, não é fácil. É até humilhante. Parece que você é burro. Porque o caminho é estreito e Jesus fala, poucos encontram. Aí eu pergunto para você. Ele fala, tem um caminho que é estreito, mas que leva à vida. Tem um caminho que é largo, mas ele leva à destruição. Qual que você escolhe? Fazendo uma reflexão. Por que você vai escolher o estreito? Porque o final dele é bom. Você não vai pegar o largo, porque o largo você sabe que vai. É igual você estar lá no trânsito, né? Todo mundo ali apertadinho, ali o carro, aí você vê só aquela encostamento, né? Meu amigo. Aí você vai, até rindo do outro, aí lá no final quem tá lá? O guardinha. Vai ficar aí, encosta o carro aí. Dançou. Mas era tão atrativo, porque naquele momento estava difícil. Mas aquela via rápida, aquilo me atraiu tanto. Vai falar para você aquela dos móveis, né? Que tem tudo trânsito, aquele do móvel livre, aí só aquele radar, oh meu Deus do céu, o que esse radar tá fazendo aí? Ou vontade de pegar uma espada, por que você não pega? Você vai terminar mal a história. Só que espiritualmente nós não fazemos a mesma reflexão. Nós pegamos os atalhos, porque é muito mais fácil ter uma vida religiosa, de atalhos. Jesus fala, não, volta para a porta estreita, é lá, meu amigo. Poucos encontros, é ali que você deve ficar. Paga o preço que você for pagar, mas fica ali. Ter essa comunhão de entrar no coração, de exortar um ao outro, isso é porta estreita. Ter uma igreja que um entra no coração do outro que quer restaurar, isso é porta estreita. É mais fácil vir aqui, irmão, esse ambiente é ótimo, mas não cria a comunhão necessária para você entrar no coração um do outro. E igreja em casa é um ambiente maravilhoso, mas não entra no coração um do outro. Jesus fala, porta estreita, não é fácil, esse caminho não é fácil. É tentador o outro caminho. Começa a avaliar quais são os seus valores, qual é a meta final da sua vida. Onde você quer chegar com a vida que você tem? Se a sua vida só é, não, eu quero alcançar isso, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, olha bem onde isso vai terminar. Mas se você tem seus valores eternos, olha, no final dessa vida, eu quero estar com Deus. Amém. Porta estreita. Você precisa fazer essa decisão. Qual é a escala de valores? O que está pesando? O que se tornou importante na sua vida hoje? Qual é a sua meta? Isso vai definir qual porta você vai entrar. A porta estreita é a sua meta? Você está pensando, olha, é difícil, mas eu quero andar com Deus, eu quero andar como os homens de fé, como Abraão, como Davi, eu quero ser como Jesus, é isso? Qual é? Não, eu quero seguir o que é mais fácil. É uma decisão que você tem que tomar. Mateus 7, de 24 a 29, eu vou ler aqui, ele fala, olha, portanto, quem ouve minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. E aí ele já fala do imprudente, que construiu sobre um alicerce frágil, e quando vieram as tempestades, os problemas dessa vida, essa casa caiu. Onde nós estamos construindo nossa vida? Onde nós estamos construindo nossos lares? Como nós estamos educando nossos filhos para chegar onde? Qual é a base de tudo que nós fazemos? Sabe, eu espero que nós sejamos aqui homens e mulheres prudentes. Olha, quero encorajar você que é casado, cuidado. Paulo fala, olha, você é solteiro, não casa. Paulo está falando. Casamento não é fácil. Casamento, segundo a vontade de Deus, é porta estreita.
Mas se você quer encarar o desafio, eu encarei, graças a Deus. Porta estreita, não é fácil o casamento, irmãos. Quer ter filho? Porta estreita, não é fácil ter filhos. Não é fácil educar um filho segundo os padrões de Deus. Olha, se você, mulher, está casada, porque quer ser esposinha, fazer comidinha para o maridinho, seu casamento está condenado à falência. Porque o casamento ele tem que ser para fora também. Amar, receber as pessoas. Você acha que seu filho vai amar a comunhão vendo que você não faz comunhão com ninguém? É verdade. Ai, como minha mãe ama a Deus fazendo comidinha. Como meu pai ama a Deus assistindo Jornal Nacional, pagando as contas. Olha, tenha seu tempo, se divirta, desfrute do seu casamento. Eu tenho esses tempos também. Mas nós temos uma missão nesse mundo. Casamento não te libera de ser um cristão na porta estreita. Se você é homem, sua esposa está com dificuldade espiritual, seja um homem de Deus. Levanta a sua esposa. Não pula no buraco com ela. Se você é mulher de Deus, levanta o seu marido. Não pula no buraco com ele. Porque isso vai terminar mal. Esse é o caminho do divórcio, do adultério. Esse é o caminho da falta de amor, de brigas. Esse é o caminho de filhos que não sabem para onde ir, porque não veem nos pais um amor por Deus. Depois você quer, se seu filho vai para a igreja em casa, já quer sair, como ele vai aprender comunhão com quem? É indo, estando lá, comendo, vendo as amizades. No ambiente onde há amor, todo mundo quer ficar. Sacrifica, porque você vai colher muito depois. Porque a vida cristã é porta estreita. Então, irmãos, para pensar onde nós queremos chegar. Se nós queremos chegar como igreja, a uma igreja saudável, comece a exortar o outro. Começa a edificar o outro. Começa a ser um homem e uma mulher de Deus, espiritual, com convicções espirituais. Não deixe esse mundo te engolir, porque ele engole. É verdade. Mesmo você estando dentro da igreja, te engole. Mesmo você sendo uma pessoa legal, com princípios, a nossa meta é estar com Deus. Ser homens e mulheres de fé. Porta estreita. Então, que você aprenda, assim como eu estou buscando aprender, que nós precisamos, nós não vamos julgar uns aos outros, mas nós precisamos exaltar, exortar e edificar uns aos outros. Você está falando mal de alguém sem ter falado com essa pessoa? Para agora. Isso é pecado. Isso entristece o coração de Deus. Se você tem perdido a fé, busca ajuda. Se você não é espiritual, se você vê as coisas tudo com olhos humanos, se você está vendo essa pregação com olhos humanos, olha, busca Deus, porque não é possível. Se não é a pregação que você queria escutar, olha, pensa o que Deus quer falar para você. Não fica me julgando, é isso, é aquilo, outro. Se você me julgar, você vai achar um monte de coisa errada, porque eu tenho pecado sim. Assim como se eu parar e for te julgar, eu vou te achar um monte de coisa errada. Temos que começar a ser aqueles homens e mulheres que vamos para Deus, que tiramos nossas dúvidas, que falamos uns com os outros, que temos um amor fraternal, onde Cristo, amar a Deus e amar o outro, fazem parte da centralidade da sua vida cristã. Ser cristão não é só vir aqui não, irmãos, é um viver junto com o outro, é ir lá, entrar no coração, amar, exortar, confessar os nossos pecados. Isso está escrito na palavra de Deus, você sabe o que eu estou falando. E isso nos traz felicidade. Amém? Então vamos terminar com uma canção. Obrigado.